Começando mais um São Paulo da Depressão. Muito bem, rapaziada. Cara, que desânimo pra falar desse jogo ridículo contra o Atlético Paranaense, vulgo CAP. Uma eliminação vergonhosa, né, cara? É duro de falar, porque é muito vergonhoso, né? Foi um jogo muito feio. Mas um ponto que eu queria destacar da partida é que, cara, todo mundo reclamou da arbitragem. Você pode perguntar pra qualquer um que assistiu o jogo, sendo torcedor do Atlético Paranaense ou do São Paulo, todo mundo odiou a arbitragem. Foi uma das piores arbitragens que eu já vi. Isso que eu já vi a Edna apitar muito. Cara, pra mim a Edna é a pior árbitra disparada. Árbitro, vice-versa. Tô nem que ela é mulher. Eu só acho ela uma péssima profissional. Cara, disparado, assim. Foi um dos jogos mais ridículos que eu já vi. É muito discutível, na minha opinião. Vamos falar sobre o tema. Primeiramente, se inscrevam, curtam, compartilhem. Sempre esqueço de falar. Primeiramente, vamos falar... Eu tô já me embaralhando, né? Mas vamos falar ponto a ponto, né? Vamos começar pela expulsão do Rafael. Olha, pelo que eu vi, por vários ângulos de câmera, ele não encosta no cara. O Rafael vai na bola e o atacante tenta desviar do Rafael. E ele... Eu não sei se o cara tentou cavar ou se o cara tropeçou de verdade, né? Enfim. Só que foi um lance meio duvidoso, né? Tem hora que você olha e você fala, putz, não encostou, não foi falta. E tem lance que você olha e fala, eu acho que ele relou na coxa do fulano. Sabe? Então é muito interpretativo. Pelo que eu vi, dá a entender pra mim que ele não encostou nele, não foi falta e vice-versa. O cara só foi ruim e caiu. Porém, se ele tiver encostado, realmente foi uma expulsão válida, e pipipi, popopó, né? Enfim. O Rafael teve uma atitude, na minha opinião, eu acho que tem erros duas partes. Tem o erro da zaga, né, que deixou o cara passar, e tem o erro do Rafael que confiou muito na zaga. O Rafael, ele ficou esperando, achando que o Arboleda ia pegar o cara. Aí ele se precipitou, acabou saindo errado, então foi um erro de comunicação. Acho que foi um erro de leitura do Rafael, um erro de leitura da zaga, e culminou na expulsão do Rafael nesse lance bizonho, né? Então eu não consigo, cara, ficar culpando tanto o Rafael. Mas eu acho também que se ele fosse um goleiro um pouco mais ligeiro... Porque o Rafael é um goleiro nota 6, né? Como eu sempre falei. Eu e muitas pessoas têm essa opinião, e cada vez mais pessoas estão tendo essa opinião sobre o Rafael. E eu fico feliz, por causa que talvez com a torcida se indignando, né, reclamando do Rafael, quem sabe a diretoria se costa fazer alguma coisa. Porque com a partida tenebrosa do Jandrei, já estão querendo se livrar dele. Só que assim, o Jandrei acabou de ter o contrato renovado por 3 anos. Acho que ele tem ainda 2 anos de contrato. Uma página do São Paulo fez uma conta de quanto o Jandrei vai custar para o São Paulo até o final do contrato. Ao total, o Jandrei vai nos custar 25 milhões de reais até o final do contrato. O Jandrei é nosso goleiro de reserva. Ele vai nos fazer a gente gastar 25 milhões com ele por 2, 3 anos. Enfim, pelo menos já estão se coçando aí para emprestar ele pro Juventude. Já é um ponto positivo. Enfim, a gente não tem goleiro titular nem reserva, né? Mas assim, o Rafael disparado é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni. Isso, na minha opinião, é um fato, contra fato, não argumentos. Porém, não deixa de ser um goleiro nota 6. Então, quanto mais gente se revoltar ou perceber que ele é um goleiro médio, talvez a diretoria se coce e tente contratar outro cara. Eu tive algum jornalista que eu vi da ESPN falando, manda o Rafael embora, vende o Rafael, vende o Jandrei, contrata o Keylor Navas. Mas é uma oportunidade de mercado, né? Se a gente conseguisse um goleiro assim, por que não, né? Não vejo problema. Ele tava jogando no New Old Boys, não ganhando muito, né? E agora ele acabou de se transferir, acho que pro México, uma parada assim. Enfim, agora eu vou falar sobre a entrada do Jandrei, né? O nosso querido atleta Jandrei. O meu pai falou um negócio que eu achei muito engraçado. Eu não consigo entender porque tá todo mundo tão bravo com o Jandrei. Eu acho que o Jandrei não teve culpa no jogo, acho que a culpa não foi do Jandrei. Ele não tava preparado. Aí que tá, esse que é o problema. Ele não tá preparado. O trabalho do goleiro reserva é estar sempre pronto caso algo venha acontecer com o goleiro titular. É literalmente o trabalho do goleiro reserva. Então, o Jandrei tem que estar mentalmente e fisicamente preparado. Fisicamente, ele está, isso é um fato. Agora, mentalmente, aí é com ele. Então, ele não está preparado, porque ele é um goleiro bosta, porque ele é ruim. O Jandrei é um lixo de jogador. O Jandrei, ele é um péssimo jogador. O Jandrei não devia ser goleiro de futebol. Um cara que foi terceiro goleiro por onde passou, não importa onde,
Não sei como esse cara consegue ser goleiro do São Paulo, entendeu? Esse é o ponto, é uma coisa que entrou na minha cabeça. Mas, entendeu? Não faz sentido quem quer defender o Jandrei. Até eu falei, pô, pai, não tem nada a ver, cara. O trabalho do Jandrei é estar pronto para caso isso aconteça. Se ele não tá pronto é porque ele é ruim. Isso prova que ele é um péssimo jogador. Isso prova que ele não é um goleiro. E ele não só errou nesse sentido, né? Ele errou na defesa, que eu vou falar mais pra frente nos dados ali, pra provar. O Atlético Paranaense deu 2 chutes ao gol praticamente. Perigoso que eu digo, né? Chutou assim, onde o Jandrei tem que fazer uma defesa. 2 vezes, e os 2 foram gol. O primeiro gol do Atlético Paranaense, eu não boto tanta culpa nele, eu boto mais a culpa na defesa, que deixou os caras ficar lá tabelando, que o São Paulo amoleceu depois que fez o segundo gol na ida. Deixou os caras chegar, sobrou uma bolinha ali no meio, queima-roupa, explodiram no Jandrei, beleza. Passa um pano pra ele, mas esse gol agora não tem como passar pano pra ele, cara. Ai, mas a bola desviou. Mas a bola desviou e não mudou a trajetória. A bola continuou seguindo pro canto esquerdo dele. E ele cai assim, sabe, com a mãozinha assim, não faz sentido, ele cai com o braço curto, estica a porra da mão. O Young tem 2 metros de altura. No caso, o Young é o terceiro reserva do São Paulo, que é o goleiro da base. Tem 2 metros de altura. O Young, se fizesse isso aqui, ele pegava a bola. Porque só isso aqui do Young já marca o braço inteiro do Jandrei. É ridículo, ele é imprestável. O Atlético Paranaense chutou umas bolinhas no meio do gol e ele pegava, né? Teve uma cabecinha muito forte do jogo do Atlético Paranaense. Eu tô com mania de falar cap. Eu tô segurando pra não falar cap. O cara deu uma puta cabeçada e o Jandrei, pum, assim, pegou assim como se fosse a maior defesa do mundo. A bola foi em cima dele. Se ele não pegasse aquela bola também, pelo amor de Deus. E teve o lance do pênalti, né? Dos pênaltis, né? Que ele não defendeu nenhum. Caiu tudo pro mesmo canto. Usou a tática do Muralha, né? Ficou muito conhecida essa tática aí. E a parte dele não defender um pênalti, cara, pouco me importa. Porque é o Jandrei, né? É o Jandrei no gol. Não tô esperando que é o Vitor, né? Do Atlético Mineiro, né? Que já tá aposentado, que era um puta pegador de pênalti. Não é o Rogério Ceni, não é o Fábio, assim, não é o Neuer, é o Jandrei. Então, assim, uma disputa de pênalti onde o nosso goleiro é o Jandrei, não tem como esperar que a gente ganhe. Então, beleza, então você não tá esperando nada dele. Aí ele vai lá e tenta chutar, como se não tivesse vergonhoso demais os pênaltis que o Tapa e o Sabino bateram. O Jandrei quer bater, ele pegou assim, com a pose de eu sou o cara, não, eu vou bater. Foi a pose que ele fez, o que eu li dele, o que ele não mostrou, mas o que ele devia estar pensando. Quer saber? Eu vou chutar e foda-se. Já vamos perder. Esse é o pensamento do Jandrei. E um pensamento de goleiro assim no São Paulo não pode existir. É isso que me irrita. Me irrita profundamente. Então, São Paulo foi eliminado? Sim. O Jandrei tem culpa? O Jandrei tem muita culpa. A culpa é só do Jandrei? A culpa não é só do Jandrei. Mas 65% é o Jandrei. Vamos lá. Caralho. Os outros 35% pra mim são culpa do Sabino, do Tapia e da comissão que deixou os jogadores escolherem entre si. O Crespo deu entrevista falando que... Aquela entrevista de sempre, de qualquer técnico, né, quando tem disputa de pênaltis. Ah, que pênalti é momento, os jogadores têm que se decidir entre si, pipipi, popopó. Não, não é. Não é assim. Tem um momento, tem sim um momento mental, porém não tem sentido o Sabino querer bater o primeiro pênalti. Por mais que ele falasse, eu bato o primeiro pênalti, eu tô legal pra bater, ele não pode bater. O Sabino não pode abrir a disputa de pênalti do São Paulo. Eu vou pegar aqui a escalação e falar os jogadores que podiam ter começado a disputa de pênalti no lugar de Sabino. Porque não existe negócio de decisão de um nosso zagueiro reserva, que é o Sabinão, que foi descoberto por nós da diretoria do São Paulo Futebol Clube, como o Júlio Casares gosta de dizer, né, que foi a maior descoberta da gestão do Júlio Casares, que é um zagueiro que não teve contrato renovado com o Sport, ele foi embora, porque não quiseram ficar com ele lá, ele ficou livre no mercado e foi treinar no CT e o Júlio Casares decidiu dar um contrato para ele. Foi assim que ele descobriu o Sabino. Mas enfim, jogadores que podiam ter começado a disputa de pênaltis, aberta a disputa no lugar de Sabino. Alisson, Enzo, Cedric, Alan Franco, Ferrarese, o próprio Tapia, o Pablo Maia, o Marcos Antônio. 8 caras. Eu só não falei o Jandrei, o próprio Sabino
E quem que era o outro? Acho que eu falei todo mundo. Nossa, de todo mundo, podia ter começado a disputa menos o Sabino. O Sabino tinha que ser a última escolha pra começar a abrir uma disputa de pênaltis. Independente se o mental do Alisson tivesse ruim, se o mental do Enzo tivesse ruim, o mental do Cedric, porque eu fiquei puto, porque o Cedric, eu sempre defendo o Cedric, e eu acho que ele fez uma boa partida. Só que ele, como experiente, não sei o que, pô, ele é um cara que tem que às vezes puxar a responsa, como eu já vi ele puxando na Europa jogando. E ele não vai puxar contra o Atlético Paranaense, um time de segunda divisão na Copa do Brasil. É um negócio que não entra. É, assim, revoltante. E o Tapia ter errado, beleza, né? O Tapia é o Tapia. Só que, meu, o nome entra o jeito que o Tapia bateu. O jeito que o Sabino bateu, sinceramente, é a cara dele. É a cara dele. Ele se acha o porra do Neymar que dá uma paradinha. Porque o Sabino, quando joga, o Sabino acha que é o Sérgio Ramos. Então, nada mais justo que quando for bater um pênalti, ele achar que é o Neymar batendo pênalti. Se for seguir pela lógica do Sabino, ele tá em dia. E o Tapia só... Será que se passou na cabeça? O Tapia, pra chutar quando ele tá correndo com a bola no campo, ele chuta só uns foguetes, ele só enfia o pé. Aí na disputa de pênalti ele quer chutar cruzado fraco. No meio... Não me entra. Mas eu acho que esse foi o meu grande review do jogo, pra ser sincero. Porque não tem muito o que falar. O São Paulo teve a expulsão do Rafael e depois meio que teve que se retrancar. Eu acho que esse retrancou, né, mas não deixou de tentar jogar. São Paulo até quando pegava a bola tentava fazer alguma coisa, mas era muito difícil com um a menos. Porque a gente teve que sacrificar o Rodriguinho, então a gente ficou com um a menos no meio de campo. Então pro esquema que a gente usa funcionar tem que ter o meio de campo carregado. Sem com um a menos é complicado. Eu acho que o Crespo tem uma parcela também de culpa, né? Mas, pô, ele nem ia esperar que o goleiro dele fosse expulso com 3 minutos de jogo. Aí teve outro ponto negativo, o Arboleda saiu sentindo, não se sabe ao certo. Falaram que foi uma coisa muscular lá, não sei das quantas, mas não deram tempo de retorno. Falaram que ele já tá lá no CTD fazendo os bagulho lá pra ele voltar a jogar, né, basicamente. E pra piorar, né, alguns dias depois acho que foi hoje que saiu, tem uma possível venda do Ferreirão pro Shakhtar, 50 milhões de reais, que não é nada, né? Vamos ser bem honestos, não é nada. Sendo o mesmo Shakhtar que levou o Matheus Alves por 38. A diretoria não sabe vender. É assim, ridículo. A gente vê o Estevão, por exemplo, foi vendido por uma caralhada de dinheiro. Cara, o Estevão, na minha opinião, sem ser clubista, tá? Eu acho que o Estevão não tem nada de especial. Tá? Nada de especial. Eu acho que ele é um pontinha burro padrão. Assim como o Ferreirão. Não tô falando que os dois são o mesmo futebol. Mas eu não vejo nada demais no Estevão. Mas a gente podia conseguir pelo menos uns 30 milhões de reais a mais no Ferreirão. É uns negócios que não entram. Só pra você ter uma noção, o Ferreirão está sendo vendido a 50 milhões de reais. O Matheus Alves foi a 38. O Nestor foi vendido por 45 pro Bahia. Então a gente não pode fazer o mesmo tipo de negociação que a gente faria com o Bahia, com um time nacional, um time que a gente joga contra aqui no Brasil, com o time do exterior. O time do exterior tem que ser no mínimo o dobro. Tá vendendo por 50, mano? Não, pede 100, pede 80. Tem que pedir mais, tem que pedir no mínimo 10 milhões de euros. Não me entra na cabeça o São Paulo Futebol Clube fazer esse tipo de negociação. A gente também deixou de ganhar 4 milhões de reais com a classificação. 4 milhões de reais poderiam ser muito bem-vindos para pagar o salário do Jandrei para os próximos 2 anos, se ele não for emprestado para o Juventude. Nossa, que decepção, cara. Eu vou falar um pouco dos dados agora da partida, né? Que são meio simbólicos, né? Porque o São Paulo jogou com a menos, né? São Paulo teve uma posse de bola de 30% contra 70% do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chutou 17 vezes, 3 foram no gol. Você viu? Os caras chutou pra caralho e só acertou 3 vezes. 2 foram na mão do Jandrei. E a única que foi um pouquinho mais longe da mão do Jandrei, o Jandrei não pegou. É ridículo. São Paulo chutou 3 vezes e acertou 2, mas assim, deve ter sido... Eu não lembro de ter sido perigoso, tá? Pra ser bem sincero. Passes completos, 313 contra 130. São Paulo só trocou 130 passes. Tava com um a menos, meio de campo menos carregado, isso mostra. Isso, agora um dado, né, que fica carregado, porque o time tava defendendo muito, né, teve que defender, né. Foi um jogo de defesa contra ataque. O São Paulo teve
32 bolas de perigo afastado, contra só 11 do Atlético Paranaense. O São Paulo teve 10 interceptações. O São Paulo fez 2 defesas do goleiro. O São Paulo cometeu incrivelmente só 17 faltas. Para um time que está defendendo só ter 17 faltas cometidas, eu acho um número pequeno, porque o Atlético Paranaense, que para mim fez o anti-futebol, eles estavam tentando atacar, mas quando o São Paulo ia para frente, eles só sabiam bater no São Paulo. O Atlético Paranaense bateu no São Paulo a noite inteira. E o Atlético Paranaense teve os mesmos números de cartão que o São Paulo. 3 amarelos contra 3 amarelos. Não faz sentido. Um time que fez 21 faltas, eles fizeram 4 a mais que o São Paulo. Só que foram faltas muito brutas. Assim, os caras queriam bater no São Paulo. Só ter 3 cartões amarelos me deixa um pouquinho nervoso. Mas beleza. Enfim. O Diego pediu pra eu falar da camisa do São Paulo, né? Eu vou mostrar a camisa em alguma ponta aqui. Vou decidir, porque eu vou editar o vídeo. Eu não gostei muito da camisa, não. Eu vou até pegar uma imagem da camisa para poder falar dela enquanto eu tô dando opinião, né? Camisa 3 SPFC. Imagens. Deixa eu ver aqui no site da New Balance. É mais fácil, né? Aqui, ó. Vou pegar aqui tamanho masculino, né? Mais fácil. Cara, eu não gostei. Eu tenho um grande preconceito com camisas que são pretas e douradas. Eu acho camisa preta e dourada... Não é que eu acho feio, é bonito. Mas eu acho que quando uma empresa tá fazendo material esportivo para um time, e eles estão sem criatividade, ou precisam fazer uma historinha, enrolar uma historinha para poder vender mais camisa, e poder vender mais pros torcedores, enfim, eles começam por camisa preta e dourada. Aí dão uma desculpa de algum título velho, dão uma desculpa de algum aniversário, dão desculpa que o cachorro morreu, e colocam um dourado na camisa preta. Eu acho esteticamente falando, eu acho algumas bonitas, por exemplo. Mas eu acho que a maioria é tudo feia e sem personalidade, repetitivo, e só pra fazer dinheiro. Então eu não sou um grande fã. E me incomodou, porque a camisa do Rogério Ceni, daquele ano, de 2005, eu acho ela muito bonita. Quer ver? Eu vou até pegar ela aqui. Camisa SPFC 2005 goleiro. Aqui, ó. Imagens. Aqui, ó, essa aqui é boa, ó. Cara, ela é tão bonita. Ela é simples, ela é preta. Eu gosto de camisa preta, porém eu gosto assim. Ela só é preta. Eu vou até pôr uma imagem dela em algum canto aqui também. Fazer um comparativo, né? Por uma em cada canto seria legal, né? Tive uma boa ideia. Cara, ela é simples, ela é preta. E tem as 3 faixas no meio. Acabou, não tem nada demais. Não tem nada demais nela. Eu gosto que ela tem esse corte aqui assim. Não tem nada demais. E... eu acho muito feio camisa dourada e preta, eu não acho legal. Por causa que geralmente, ainda mais que o São Paulo tá numa draga, tipo, não tem por que pôr dourado, sendo que a gente tá ganhando porra nenhuma. E sem contar que eles erraram na minutagem, eles colocaram o minuto 51, segundo 09. Sendo que a defesa acho que foi no 51, 59, uma coisa assim, né? Cadê, tio? Camisa do ser goleiro. SPFC 3, erro. Aqui, ó. Olha, eles até alteraram na descrição, ó. Safados do caralho. 5109. Não tô achando aqui. Caramba, Globo Esporte, mano. Os caras tá ruim pra cá pra me mostrar aqui. Mas enfim, eles erraram um minuto lá e estão dando uma desculpa esfarrapada agora. Voltando, eu não gostei da camisa, eu não gostei dos detalhes dourados. Eu creio que se fossem detalhes brancos eu acharia muito mais bonito. Que nem essa camisa que eu tô usando, que é desse ano, eu já acho feio isso aqui, eu já não acho bonito. Ainda mais a camisa branca, eu não acho que fica esteticamente legal. Enfim, eu não achei a camisa bonita, Diego, não gostei. Eu vou comprar, não sei se eu vou comprar, porque ela só tá sendo vendida em modelo jogador a R$500. Tipo, não tem como, né? Sei lá, não sei, eu não gostei. Eu achei feia, não achei legal não. Ela parece camisa templante tailandesa, sabe quando você vai na 25 de março, no braço, e você vê camisas tipo falsas, né, que são só alguns conceitos que nunca foram lançadas. Parece uma camisa falsa. Parece uma camisa falsa, uma tailandesa. Não achei bonita não. E ainda por cima tem botão, puta que bosta. Odeio camisa com botão de futebol.
Tanto que na minha coleção eu tenho duas regras. Camisa polo e camisa de botão. Eu não compro. Senão eu vou acabar comprando qualquer camisa que eu vejo na minha frente também. A minha regrinha. Enfim, não gostei da camisa, esse foi meu review. Achei ela feia, achei o dourado muito nada a ver. Não achei nada a ver, cara. Achei a camisa feia. Eu acho camisa preta com dourado muito genérico e mais do mesmo, só pra empresa lucrar dinheiro. Próximo jogo de São Paulo é amanhã, no Morumbis, né, sabadão, 6h30, válido pelo, não sei que rodada do Brasil, deve ser a 19ª rodada, se não falha a memória, contra o Vitória. E depois a gente pega na semana seguinte, o Atlético Nacional lá em Medellín, ATL Nacional, aqui ó, eles pegam São Paulo na terça-feira, dia 12/8, lá no estádio deles, na casa dele lá em Medellín. O nome do estádio é Estádio Atanásio Girardotti, capacidade para 45.953 pessoas. Vamos buscar a classificação de São Paulo, pelo amor de Deus. Eu não sei se vou fazer vídeo sobre o jogo do Vitória no sábado, depende. Acho que eu vou guardar para fazer junto com o do Atlético Nacional. Rapaziada, um abraço, muito obrigado pra quem assistiu. Sei que eu enrolei, é que eu tô muito puto ainda, cara. Tamo junto, rapaziada, vamos São Paulo.